3. Se você estiver errado, admita. A 1 minuto de distância da minha casa, havia um trecho de mata virgem, onde o emaranhado das amoreiras se cobria de branco na primavera, os esquilos faziam o seu ninho e criavam os seus filhotes, e as ervas daninhas cresciam até a altura da cabeça de um cavalo. Esta mata, ainda intocada, era chamada de Forest Park, e era uma floresta, provavelmente não muito diferente daquela encontrada por Colombo quando ele descobriu a América. Eu frequentemente passeava neste parque com Rex, meu pequeno bulldog de Boston. Ele era amistoso, um pequeno cão inofensivo, e como raramente encontrávamos alguém no parque, o Rex corria solto, sem correia ou mordaça. Um dia, nós encontramos um policial montado a cavalo no parque, e o policial estava com muita vontade de mostrar a sua autoridade. Como é que o senhor deixa um cachorro correr solto no parque sem correr e sem mordaça? Ele me repreendeu. O senhor não sabe o que é contra a lei? Sim, eu sei, respondi em voz baixa. Mas não achei que ele fosse causar qualquer problema aqui. O senhor não achou? O senhor não achou? A lei não se importa nem um pouco com o que o senhor pensa. Este cachorro podia matar um esquilo ou morder uma criança. Desta vez, eu vou lhe dar uma chance, mas se eu encontrar este cachorro aqui novamente, sem uma correia e uma mordaça, o senhor terá que explicar-se perante o juiz. Eu meigamente prometi obedecê-lo, e obedeci, por algumas vezes. Mas Rex não gostava de mordaça, e nem eu. Então decidimos arriscar. Tudo estava indo bem, até que surgiu um imprevisto. Rex e eu corríamos por cima do cume do monte uma tarde, e lá, de repente, para o meu espanto, vi a majestade da lei, cavalgando num cavalo baio. Rex estava na frente, indo diretamente na direção do oficial. Fui pego em flagrante, eu sabia. Então, não esperei o policial falar. Falei antes dele. Eu disse, seu guarda, o senhor me pegou em flagrante. Sou culpado. Não tenho nenhum álibi, nenhuma desculpa. O senhor me avisou na semana passada que se eu trouxesse o cachorro aqui novamente, sem mordaça e sem correia, eu seria multado. Veja bem, o policial respondeu em voz baixa, eu sei que é uma tentação deixar um cachorro como este correr solto, quando não há ninguém por aqui. Claro que é uma tentação, eu respondi, mas é contra a lei. Bem, um pequeno cão como este não vai machucar ninguém, o policial rebateu. Não, mas pode matar esquilos, eu disse. Veja bem, eu acho que o senhor está levando as coisas muito a sério, ele me disse. Vou lhe dizer o que deve fazer. Deixe-o correr do outro lado do monte, onde eu não posso vê-lo, e vamos esquecer tudo isso. Aquele policial, um ser humano, queria sentir-se importante. Então, quando eu comecei a me condenar, a única forma que ele podia alimentar a sua autoestima era tomar uma atitude magnânima e mostrar misericórdia. Mas suponhamos que tivesse tentado me defender. Bem, você já tentou discutir com um policial? Mas, ao invés de discutir com ele, eu admiti que ele estava absolutamente certo e eu completamente errado. Eu admiti rapidamente, honestamente e com entusiasmo. O episódio terminou bem quando eu fiquei do lado dele e ele ficou do meu lado. O próprio Lord Chesterfield não poderia ter sido mais gracioso do que este policial montado, que há apenas uma semana havia me ameaçado com a punição da lei. Se nós sabemos que vamos ser repreendidos, não é melhor falarmos antes do que a outra pessoa e fazer isso nós mesmos? Não é mais fácil ouvir uma autocrítica do que ser condenado por lábios estranhos? Diga sobre si mesmo todas as coisas depreciativas que a outra pessoa está pensando, ou quer dizer, ou pretende dizer, e diga-as antes que a pessoa tenha uma chance de dizê-las. As chances são de 100 para 1 de que a pessoa terá uma atitude de generosidade e perdão, e os seus erros serão minimizados, assim como o policial montado fez comigo e com o Rex. Ferdinand E. Warren, um artista comercial,
usou esta técnica de conquistar a boa vontade de um comprador de arte petulante e rabugento. É importante ser preciso e muito exato quando se faz desenhos para anúncios e para fins publicitários, o Sr. Warren disse, enquanto ele contava a história. Alguns editores de arte exigem que as suas incumbências sejam executadas imediatamente, e nestes casos podem ocorrer pequenos erros. Eu conheci um diretor de arte em particular que adorava encontrar pequenos erros. Saí muitas vezes do seu escritório indignado, não por causa da crítica, mas por causa de seu método de ataque. Recentemente, eu entreguei um trabalho às pressas a este editor, e ele telefonou-me para que comparecesse imediatamente ao seu escritório. Ele disse que algo estava errado. Quando eu cheguei, encontrei exatamente o que eu havia antecipado e temia. Ele foi hostil, esperando ansiosamente pela sua chance de me criticar. Ele perguntou insistentemente por que eu havia feito isso e aquilo. A oportunidade chegou para eu aplicar a autocrítica da qual eu havia estudado. Então eu disse: Senhor fulano de tal, se o que o senhor diz é verdade, eu errei e não há nenhuma desculpa para o meu erro. Faço desenhos para o senhor há muito tempo e eu deveria saber melhor. Tenho vergonha de mim mesmo. Ele começou logo a me defender. Sim, você está certo, mas não se preocupe. Este não é um erro grave, é apenas... Eu o interrompi. Qualquer erro, eu disse, pode custar muito e todos eles são irritantes. Ele começou a interromper, mas eu não o deixava. Eu estava me divertindo muito. Pela primeira vez na minha vida, eu estava me criticando e eu estava adorando. Eu devia ter tomado mais cuidado, eu prossegui. O senhor me dá muitas tarefas e o senhor merece o melhor. Então, vou fazer este desenho novamente. Não, ele protestou. Eu nem pensaria em lhe dar tanto incômodo. Ele elogiou o meu trabalho, assegurou-me que queria apenas uma pequena alteração e que um pequeno erro meu não havia custado nenhum centavo à sua empresa. E, afinal, é apenas um detalhe. Não se preocupe com isso. A minha vontade de me criticar tirou dele toda a sua vontade de brigar. Ele acabou me levando para almoçar e, antes de partirmos, ele deu-me um cheque e outra incumbência. Há um certo grau de satisfação ao ter coragem de admitir os seus erros. Não apenas limpa o ar de culpa e defesa, mas muitas vezes ajuda a resolver o problema criado pelo erro. Bruce Harvey, de Albuquerque, Novo México, havia autorizado incorretamente o pagamento total a um funcionário em licença médica. Quando ele descobriu o seu erro, ele o trouxe ao conhecimento do funcionário e explicou que, para corrigir o erro, ele teria que descontar do seu próximo holerite a diferença total paga a mais. O funcionário disse que isso ia lhe causar sérios problemas financeiros e implorou que fosse descontado em parcelas. Para fazer isso, Harvey explicou, ele teria de obter uma autorização de seu supervisor. E isso eu sabia, reportou Harvey, que resultaria em uma explosão do meu chefe. Enquanto decidia como lidar com a situação da melhor maneira possível, percebi que eu havia cometido erro e eu teria de admiti-lo ao meu chefe. Entrei no seu escritório, falei-lhe que eu havia cometido um erro e dei um relatório completo dos fatos. Ele respondeu de forma explosiva que era culpa do Departamento de Recursos Humanos. Eu falei-lhe, mais uma vez, que era minha a culpa. Ele explodiu novamente sobre o descuido do Departamento de Contabilidade. Expliquei novamente que era minha a culpa. Ele acusou 2 funcionários do escritório, mas continuei repetindo que a culpa era minha. Finalmente, ele olhou para mim e disse, ok, a culpa foi sua. Agora, resolva o problema. O erro foi corrigido e ninguém se deu mal. Eu me senti bem porque eu pude lidar com uma situação tensa e tive a coragem de não buscar nenhum álibi. O meu chefe me respeitou mais desde então. Qualquer tolo pode tentar defender os seus erros, e a maioria dos tolos faz justamente isso. Mas você se sobressai e tem um sentimento de nobreza e exultação ao admitir os seus erros.
Por exemplo, uma das coisas mais lindas que a história registra sobre Robert E. Lee é a forma com que ele se culpava, e somente a si mesmo, pelo ataque de Pickett em Gettysburg. O ataque de Pickett foi indubitavelmente o ataque mais brilhante e pitoresco que já aconteceu no mundo ocidental. O próprio general George E. Pickett era pitoresco. Ele tinha cabelos tão compridos que os seus cachos castanhos quase tocavam os seus ombros. E como Napoleão em suas campanhas italianas, ele escrevia cartas de amor ardentes quase todo dia no campo de batalha. As suas tropas devotas o saudaram naquela tarde trágica de julho, enquanto ele andava alegremente em direção às linhas da União, o seu chapéu num ângulo extravagante sobre a sua orelha esquerda. Eles torciam por ele, um homem atrás do outro, uma fileira atrás da outra, com bandeiras voando e baionetas brilhando no sol. Foi uma visão de coragem, ousadia e magnificência. Um murmúrio de admiração correu pelas linhas da União enquanto o contemplavam. As tropas de Pickett avançaram em trote lento, através do pomar e do campo de milho, através da campina e por cima de uma ravina. Em todo o tempo, o canhão inimigo estava abrindo clarões em suas fileiras. Mas eles continuaram, pressionados, implacáveis e resistentes. De repente, a infantaria da União surgiu por detrás de um muro de pedra do cemitério Ridge, onde estava se escondendo, e atirava com rajadas uma após a outra contra as tropas de Pickett que estavam avançando. No alto do monte estava um lençol de fogo, um matadouro, um vulcão em erupção. Em alguns minutos, todos os comandantes da brigada de Pickett, exceto um, haviam caído, e 4/5 de seu exército de 5.000 homens havia sido aniquilado. O general Lewis A. Armistead, liderando as tropas no momento final, correu para a frente, pulou por cima do muro e, balançando seu chapéu em cima de sua espada, gritou: "Deem-lhes aço, rapazes!" Eles assim o fizeram. Eles pularam por cima do muro, mataram os seus inimigos com baionetas, esmagaram as suas caveiras com coronhadas de fuzis e plantaram a bandeira de guerra do Sul no cemitério Ridge. As bandeiras balançaram apenas por um instante, mas aquele momento, que foi muito breve, registrou a marca d'água da Confederação. O ataque de Pickett, brilhante e heróico, foi, contudo, o princípio do fim. Lee havia fracassado. Ele não conseguia penetrar o território do norte. E ele sabia, o sul estava condenado. Lee estava tão decepcionado e tão chocado que ele enviou a sua carta de demissão e pediu a Jefferson Davis, o presidente da Confederação, para apontar um homem mais jovem e mais capaz. Se Lee quisesse culpar outra pessoa pelo fracasso desastroso do ataque de Pickett, ele poderia encontrar vários álibis. Alguns dos comandantes de divisão haviam falhado. A cavalaria não havia chegado a tempo para apoiar o ataque da infantaria. Isso havia falhado, e tudo havia dado errado. Mas Lee era tão nobre que não podia pôr a culpa em outros. Enquanto as tropas derrotadas e ensanguentadas de Pickett se esforçavam para retornar às linhas da Confederação, Robert E. Lee cavalgou sozinho ao seu encontro e os saudou com uma autocondenação que foi quase sublime. "Tudo isso foi culpa minha", ele confessou. "Eu, e somente eu, perdi esta batalha." Poucos generais, em toda a história, tiveram a coragem e o caráter de admitir isso. Michael Cheung, que ministra o nosso curso em Hong Kong, contou-me sobre como a cultura chinesa apresenta alguns problemas particulares e como, às vezes, é necessário reconhecer que o benefício de aplicar o princípio pode ser mais vantajoso do que manter uma tradição antiga. Ele tinha um aluno de meia idade que estava brigado com o seu filho há vários anos. O pai tinha sido viciado em ópio, mas agora estava curado. Na tradição chinesa, uma pessoa mais velha não pode tomar o primeiro passo. O pai sentia que era o seu filho que deveria tomar a iniciativa na reconciliação.
Na primeira sessão, ele contou à sua classe sobre os netos que ele nunca havia visto e como ele desejava a reconciliação com o seu filho. Os seus colegas de classe, todos chineses, entenderam o seu conflito entre o seu desejo e a sua tradição que fora estabelecida há muito tempo. O pai sentia que jovens deveriam respeitar os mais velhos e que ele estava certo em não entregar-se ao seu desejo, mas iria esperar que o seu filho viesse até ele. Quando estava chegando ao final do curso, o pai novamente contou à sua classe. Estive pensando sobre o problema, ele disse. Dale Carnegie disse, se você estiver errado, admita rápida e enfaticamente. Está muito tarde para eu admitir isso rapidamente, mas eu posso admiti-lo enfaticamente. Eu havia falhado com o meu filho. Ele estava certo em não querer me ver e de expulsar-me de sua vida. Posso perder credibilidade pedindo o perdão de uma pessoa mais jovem, mas a culpa foi minha, e é minha a responsabilidade admitir isso. A classe aplaudiu e deu-lhe todo o seu apoio. Na próxima classe, ele contou como ele foi à casa de seu filho, pediu e recebeu o perdão, e agora estava embarcando em um novo relacionamento com o seu filho, a sua nora e os seus netos, que ele havia finalmente encontrado. Elbert Hubbard foi um dos autores mais originais que já agitaram uma nação, e as suas frases agressivas, muitas vezes, causavam ressentimento profundo. Mas Hubbard, com a sua habilidade rara em lidar com as pessoas, geralmente transformava os seus inimigos em amigos. Por exemplo, quando um leitor irritado escrevia para ele, dizendo que não concordava com ele sobre algum artigo em particular, chamando Hubbard disso e daquilo, Elbert Hubbard responderia assim: pensando bem, eu não concordo inteiramente com o que escrevi. Nem tudo o que eu escrevi ontem me interessa muito hoje. Estou feliz em saber o que o senhor acha a respeito disso. Na próxima vez que o senhor estiver na vizinhança, venha nos visitar para que possamos discutir o assunto exaustivamente. Estou sendo sincero quando eu digo que, apesar da distância, aqui vai um aperto de mão. Atenciosamente, Elbert Hubbard. O que você poderia dizer a um homem que te trata assim? Quando estivermos certos, vamos tentar conquistar as pessoas gentilmente e com muito tato. E quando estivermos errados, e isto surpreendentemente acontecerá muitas vezes, se quisermos realmente ser honestos conosco mesmos, vamos admitir os nossos erros e com muito entusiasmo. Isso não apenas produzirá resultados surpreendentes, mas acredite se quiser, é muito mais divertido, sob as circunstâncias, do que tentar se defender. Lembre-se do velho provérbio: lutando, você jamais obterá o suficiente, mas entregando-se, você obterá mais do que esperava. Princípio 3. Se você estiver errado, admita rápida e enfaticamente.